Tenho a boa para vocês, vou dar uma dica ótima para vocês no vídeo de agora, que a gente vai falar sobre a preparação do Flamengo para pegar o Palmeiras. O último treino que aconteceu nesse sábado aconteceu de maneira bem tranquila, sem nenhuma visita, surpresa, ninguém assistindo ao treino tático. E Saul, vai para o jogo ou não vai? Nós apuramos isso, apuramos também quem será o provável titular ao lado do Jorginho e por quê. O Felipe Luiz estudando demais o adversário Palmeiras. A gente vai trazer essas informações e tem também acabou a paciência da torcida rubro-negra, hein? A torcida rubro-negra foi fazer protesto na porta da CBF e a gente vai trazer o que aconteceu lá na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, que é aqui no Rio de Janeiro. E vamos para as informações agora. É o seguinte, galera. O sábado foi animado, tá? Teve protesto da torcida do Flamengo na sede da CBF. Esses torcedores rubro-negros que foram lá exibiram faixas com os dizeres: a CBF é verde, fazendo uma alusão aí como se a CBF tivesse favorecendo o Palmeiras ultimamente na arbitragem, e também disse o seguinte na faixa: quem se mistura com porco vira CBF sem credibilidade. Os torcedores foram lá, não fizeram nada, não passaram dos limites, não quebraram nada, muito pelo contrário, fizeram esse protesto apenas com as faixas em frente à sede da CBF. Não é a primeira torcida que faz isso, recentemente a torcida do Grêmio fez isso também. Então, eu assim, não julgo de verdade, eu acho que de fato tem muita coincidência acontecendo envolvendo o futebol, prejudicando o Flamengo. Isso chama atenção. Repito, não serei leviano dizer que a CBF quer prejudicar o Flamengo. Jamais poderia falar isso sem nenhuma prova. Seria leviano da minha parte. Mas as coincidências estão chamando a minha atenção, tá? E eu falei na minha introdução que de fato não teve nenhuma visita no treino de hoje, não teve. O Felipe Luiz ele pôde finalizar a preparação da maneira mais tranquila possível após o ocorrido na última sexta-feira. Porém, Saul ainda é dúvida, galera. O Saul ele participou de uma parte da atividade desse sábado com os demais jogadores e a outra parte de maneira individualizada. Existe a chance dele ser relacionado? Existe. Mas a ideia é que ele não seja titular. A ideia é que quem seja o titular é o Pulgar, jogador que ficou 4 meses, quase 4 meses longe dos gramados, voltou contra o Botafogo, ficou 30 minutos em campo, fez uma boa partida, até os números mostram isso. Em 30 minutos em campo, que ele entrou no segundo tempo, ele acertou os 16 passes que ele tentou, 20 ações com a bola, 0 perdas de posse, 2 desarmes em 30 minutos, cara, isso é assustador. Uma interceptação, 2 duelos ganhos de 2. E o melhor, não levou o cartão amarelo porque ele estava pendurado. Ele continua pendurado. Se ele levar cartão amarelo contra o Palmeiras, ele fica fora do jogo contra o Fortaleza, que é o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro no outro final de semana. E por que o Pulgar deve ser o titular? Não é apenas pela qualidade dele, obviamente fazendo uma comparação com os demais jogadores. O Saul é dúvida, porém ele vai ter o De La Cruz e o Alan, 2 jogadores que foram poupados no jogo contra o Botafogo por conta da grama sintética. Eles poderiam ser titulares? Poderiam, mas além da qualidade técnica do Pulgar, que era titular absoluto até a lesão dele, tem uma outra questão também. O Felipe Luiz entende que a altura do Pulgar é algo que vai ajudar demais no estilo de jogo para enfrentar o Palmeiras. Por quê? No entendimento da comissão técnica do Flamengo, o Flaco Lopes, que é um atacante na equipe do Palmeiras, muitas vezes ele recua para fazer a função de meio de campo também. Ou seja, o Palmeiras acaba preenchendo o meio de campo e também utilizando muito a bola aérea, porque o Flaco Lopes é um jogador que tem a bola aérea como uma virtude. E o Pulgar também tem essa virtude da bola aérea. Então, o Felipe Luiz e a sua comissão técnica, eles entendem que, tendo o Pulgar em campo, eles conseguem, entre aspas, combater essa virtude do Flaco Lopes
e ainda tem o ganho da bola aérea do Pulgar, seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. Então, esse é um dos motivos que faz o Pulgar sair na frente para ser o titular ao lado do Jorginho. Mesmo que se o Saul tivesse 100%, eu arriscaria, pelo que eu ouvi, eu arriscaria dizer que o Pulgar seria titular. Mas, gente, o Felipe Luiz, de verdade, ele é uma incógnita com escalação. Eu vou dar um exemplo para vocês, poucas pessoas sabem. O Cebolinha, ele seria titular contra o Botafogo. O Felipe Luiz mudou em cima da hora mesmo. O Cebolinha estava pronto para ser titular e, no fim das contas, ele acabou ficando um pouco de reservas. Tanto é que ele é acionado no segundo tempo, porque era algo que já estava, entre aspas, planejado pelo Felipe Luiz, só que, infelizmente, ele acabou tendo uma nova lesão 10 minutos depois que ele entrou em campo. Inclusive, ele fez uma jogada, estava bem, mas sofreu uma lesão muscular, um músculo no quadril. Então, o Felipe Luiz, ele é assim, ele estuda muito o adversário e ele vai tomando decisões assim, a cada momento, sabe? Estudando, conversando com a sua comissão técnica. Então não é uma mentira, não é algo, porque vocês não sabem. Não, gente, o Felipe Luiz, ele é assim, cara. E eu aprendi no primeiro jogo do Felipe Luiz no comando do Flamengo, que eu lembro que o Gabigol não seria titular e na ocasião acabou sendo titular e foi surpresa para todo mundo. Então o Felipe Luiz, ele é assim, ele é um mistério na escalação, mas eu ouvi isso sobre o Pulgar e faz total sentido. E no lado do Palmeiras, pelo que eu apurei, na ausência do Everton, Carlos Miguel deve ser o titular, pelo menos foi o que aconteceu na atividade de ontem e na atividade de hoje. A ver, eu tô ansioso para esse jogo, eu aposto que você também está ansioso, a hora não passa. Agora partiu São Paulo, que eu vou fazer uma ação lá, tá bom, galera? Graças a Deus, a trabalho, mas é um bate-volta rapidinho. Uma notícia para 8 clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado caiu a liminar que bloqueava 77 milhões de reais da Libra, referente à parcela do mês de setembro. Você vai lembrar que o Flamengo foi à justiça e conseguiu o bloqueio dessa grana, que seria distribuída entre o Flamengo e outros 8 clubes que integram a Libra. A justificativa do Flamengo para essa entrada na justiça se dá pela falta de avanço na discussão em relação à divisão das receitas. Os 8 clubes que integram a Libra são contrários à intenção do Flamengo de ficar com mais dinheiro. O rubro-negro quer ter bem mais grana do que os seus concorrentes. Diante desse cenário, sem acordo com os demais participantes, o Flamengo recorreu à justiça. Pois bem, nesse sábado, a desembargadora Lúcia Helena do Passo alterou a decisão liminar que ela mesma havia concedido. Dessa maneira, entendendo que não faz sentido reter todos os 77 milhões que pertencem a outros clubes, ela decidiu bloquear apenas 1.600.000 reais. Essa grana seria a diferença a qual o Flamengo teria direito se a sua manifestação fosse aceita. O Flamengo tem 5 dias úteis para se manifestar argumentando o contrário. Se não o fizer, esse bloqueio vai deixar de existir e nos próximos dias vão cair nos cofres dos outros clubes um dinheiro repartido desses 77 milhões de reais. Fazem parte da Libra e tiveram prejuízo com essa decisão do Flamengo: o Atlético Mineiro, o Bahia, o Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Dá para dizer que todos esses clubes, por meio de seus presidentes, andam extremamente irritados contra o Flamengo, que virou persona não grata, virou patinho feio, por defender apenas os seus interesses, causando prejuízos em outros clubes. Por exemplo, o Galo chegou a procurar a justiça para dizer que não tinha dinheiro para fazer a quitação de um pagamento de um imposto com o governo e havia necessidade de pagamento de forma urgente para não completar a terceira parcela que o excluiria desse plano de pagamento do governo com tarifas e condições melhores. E a justificativa do Atlético se dá justamente pelo bloqueio da grana que impediu que esse dinheiro fosse utilizado para o repasse do pagamento do governo.